Sim, sim. Ah, glória a Deus. Então, que o Espírito Santo possa falar aos corações dos irmãos nessa noite e que eu seja somente apenas um instrumento, que ele prepare o coração de todos os irmãos que estão presentes, de todos os irmãos que vão assistir essa live. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar sobre a importância da oração, né? A importância de orarmos, de entrarmos em comunhão com o Senhor, em súplicas, em falar sobre os nossos anseios, pedidos por outras pessoas, essa comunhão que nos fortalece através da oração. Deus, ele, desde a criação, ele se compraz em falar conosco, né? Ele todos os dias, no final do dia, ele ia conversar com Adão. Então, é um Deus que gosta de ter comunhão com a gente. E nos dias atuais não é diferente, ele gosta de ter essa comunhão e a oração é o momento que nós conversamos com o Pai, através do nome de Jesus. E a importância da oração é tão grande, e utilizando os exemplos de pessoas que fizeram da oração uma comunhão forte com o Senhor, um elo forte com o Senhor. A exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, a exemplo do próprio Jesus Cristo, que orava ao Pai, todo o ministério de Jesus, toda a vida de Jesus aqui na terra, ele orava ao Pai, ele saía para o monte e orava ao Pai. As decisões de Jesus foram tomadas através de oração. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele orou primeiro ao Pai. E aí a importância da oração. E também em Atos 12, quando Pedro estava naquele contexto de prisão, ele estava sendo prisioneiro, toda a igreja orava incessantemente pela libertação de Pedro. Então, são relatos bíblicos assim que só vêm a fortalecer o nosso entendimento sobre a oração e como importante é a oração e como o Senhor gosta que nós oramos, nós conversamos com Ele, né? E ele atende as nossas orações de coração quebrantado e contrito, né? Coração sincero, ele nos ouve e é muito regozijante saber disso. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre uma mulher que fez da sua oração o ponto crucial da vida dela, do contexto que ela estava vivendo, e como ela buscou o Senhor através da oração e como o Senhor correspondeu a ela através da oração dela. Eu gostaria de falar sobre Ana, que está em 1 Samuel, no versículo 1, e aí é um pouquinho longo, até o 28, que fala todo o histórico de Ana, né? Então, 1 Samuel, a partir do versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. A este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, e 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subiu à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva,
de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva, por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concedeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então, somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E, havendo desmamado, tomou o menino juntamente com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló, sendo o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse-lhe ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso, assim também o Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. E eu fico por aqui. E o que nos ensina é que Ana, dentro do contexto que ela viveu, ela buscou ao Senhor. Ela falou que ela estava atribulada de coração, e ela buscou o Senhor através da oração. Ela não questionou, ela não foi ao Senhor de forma questionadora, mas ela buscou ao Senhor através da oração. Ela reconheceu que o Deus de Israel poderia fazer por ela, poderia conceder a bênção da maternidade a ela. E o que a gente pode trazer em nossas vidas também é exatamente isso. É que nos momentos de aflição, de angústia, que nós podemos recorrer ao Deus de Israel através da oração. E o Senhor fala conosco através de oração, porque quantas experiências de oração que nós tivemos, que estávamos orando, e o Senhor falou conosco, como ele falou com Ana através do profeta Eli, e ele trouxe uma mensagem da palavra, trouxe uma passagem da palavra, e essa comunhão de oração com o Senhor que Ana teve, que nós devemos ter também, porque diante do contexto que ela vivia, da sociedade impor a mulher que fosse mãe, e diante da rivalidade de Penina, e todo aquele contexto de sofrimento que ela não comia, e ela chorava, ela buscou a melhor resposta, que foi orar ao Senhor. E sobre a oração e a importância da oração para as nossas vidas, né, como cristãos, eu vou contar um breve testemunho sobre o poder da oração. Em 2011, eu fiquei enferma, eu tive uma enfermidade, e passaram-se 11 meses nessa enfermidade, e as pessoas falavam que eu não ia me curar, que não tinha jeito para mim, que era um caso perdido. E minha mãe, que já era cristã,
ela sempre dizia, não, o Senhor Jesus vai curar ela, o Senhor Jesus vai libertar ela. E no momento de orar, ela orava constantemente em meu favor. E num dia que ela estava prostrada, orando ao meu favor, ela ouviu a voz do Senhor Jesus pela primeira vez, quando ele falou para ela que ele iria me libertar. Então, ela ouviu a primeira vez a voz do Senhor Jesus dizendo que ele iria me libertar. Então, ela se prostrou ao chão, ela agradeceu ao Senhor e ela viveu aquele momento maravilhoso de ouvir a voz de Jesus, né? E não foi diferente. Eu fui liberta dessa enfermidade e, com o tempo, eu frequentava outra igreja, mas através das orações da minha mãe, claro, também dos familiares e amigos e irmãos da igreja, num domingo que eu estava em casa, eu comecei a ter uma revelação do Espírito Santo me mostrando uma igreja, né, que eu deveria ir naquele domingo à noite. E o Espírito Santo me mostrava claramente a cor da igreja e onde ela ficava. E eu fui à noite para essa igreja. Fui, e naquele domingo o Espírito Santo falou através do pastor Pedro todas as etapas da minha vida e o que Jesus, como Jesus estava à frente das minhas batalhas. Então, foi ali que eu aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador, que foi resultado também dessa conversão de oração, né? Então, como o poder da oração é forte em nossas vidas, meus irmãos, basta somente, como Jesus ensinou, fecha a porta do seu quarto, entra em secreto com o Pai, fala com Ele, conversa com Ele, que Ele vai atender o seu pedido, que Ele vai lhe confortar, que Ele vai lhe direcionar. E toda a sorte de bênçãos para a gente vem através da comunhão com o Senhor, com a oração. Outro testemunho de oração foi quando eu comecei a ir para a igreja depois de convertida. Eu gostava muito daquelas reuniões de quarta-feira, porque eram quarta-feiras de oração, e gosto, até hoje eu gosto muito. E eu não sabia orar. E tinha aqueles momentos de oração, de interceder pelos irmãos, interceder por um irmão pelo outro. E eu costumava ficar com as irmãs mais velhas, porque eu me sentia mais segura com elas. Então, o que que acontece? Quando eu ia me reunir com as irmãs, aí as irmãs começavam a orar e eu ficava, meu Deus, como é que eu vou orar? Eu vou orar como? Eu não sei orar. Mas aí, através dessa comunhão com as irmãs e o Espírito Santo me conduzindo, eu fui começando a orar e a cada dia mais entrar em comunhão maior com o Senhor. E quando eu tinha algum tipo de preocupação ou algum agradecimento, eu orava. Então, a oração faz parte do nosso cotidiano, é um hábito que nós devemos ter com o Senhor, porque o Senhor quer que sejamos prioridade na vida, nas nossas vidas. E a oração e a leitura da palavra são duas armas poderosíssimas em nossas vidas. E eu comecei a melhorar, né? A me aperfeiçoar no sentido de ter mais comunhão com o Senhor através da oração. E é exatamente isso, esse poder da oração, que fez com que Ana fosse mãe de Samuel, né? Na verdade, quando Ana fez o voto com o Senhor, ela não imaginava que o Senhor ia derramar uma bênção sobre a vida de Samuel, que seria um profeta que ungiria reis, né? Que ungiu o rei segundo o coração de Deus, que ungiu Davi, um profeta, um juiz, né? Então, ela não tinha noção, mas pelo ato da confiança de Ana ao Senhor, através da oração, o Senhor abençoou Ana. O Senhor preparou Ana todo aquele contexto, preparando ela, moldando ela para que ela fosse mãe de Samuel e ela entregasse o menino para servir ao reino do Deus de Israel.
E é isso que o Senhor faz conosco. A partir da comunhão com o Senhor, Ele vai nos moldando, Ele vai nos preparando, Ele vai lapidando o nosso caráter, a nossa personalidade, transformando a nossa natureza para que os propósitos dele possam ser realizados em nossas vidas. Eu gosto muito de escrever, e eu escrevi sobre a vida de Ana, e gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu comecei escrevendo e eu fiz uma reflexão sobre toda a vida de Ana e todo esse contexto que ela passou aqui. Então, Ana é uma mulher que confiou a Deus o seu maior sonho e, através da oração e determinação, lançou aos pés do Senhor toda a sua necessidade. Confiar no cuidado de Deus é demonstrar a dependência e amor por aquele que se compraz, com um coração derramado em temor e confiança no Deus que tudo pode, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ana confiou em Deus em um contexto social em que a maternidade valorizava a mulher. Ana valorizava a mulher mãe. Ana vivia reclusa em seus anseios e sonhos pela falta da maternidade. Ana decidiu jogar toda a sua necessidade aos pés daquele que tudo pode, pois a palavra diz que todos aqueles que estão cansados e fatigados têm refúgio no Senhor. A vida de Ana reflete bem essa afirmação. Ela foi uma mulher que depositou toda a sua fé em Deus, pois é preciso confiar em Deus mesmo sem compreender os seus desígnios. Com Ana não foi diferente, pois todo o contexto de sofrimento dela tinha um propósito de Deus na vida dessa mulher, que confiou a sua história que iria mudar, que confiou que sua história iria mudar. A comunhão com Deus nos ensina que não devemos agir de acordo com as circunstâncias que nos rodeiam. Foi assim com Ana, porque a mesma poderia ser uma mulher revoltada com o Senhor, uma mulher questionadora com Deus, uma mulher incompreensiva diante da sua situação de esterilidade. Mas, ao contrário, ela usou o seu contexto de sofrimento para se voltar para Deus e acreditar que Ele poderia e pode mudar a situação. Pois devemos estar seguros e confiantes no Senhor, que tem pleno controle sobre nossas vidas. Além do mais, Deus conhecia o coração de Ana e sabia do que ela esperava nele. A confiança dela ultrapassou todos os limites do seu sofrimento. Ela depositou toda a sua esperança naquele que faz da mulher estéril uma feliz mulher, mãe de filhos. É preciso confiar, mesmo não entendendo. E Ana não compreendia o seu contexto de sofrimento, mas ela conhecia o Deus de Sara, que aos 90 anos tornou-se mãe da nação de Israel. A confiança desfaz as circunstâncias, pois o Senhor trabalha na vida daqueles que nele esperam. Pois quando Jesus respondeu na passagem em que o mestre lavou os pés dos seus discípulos, e no momento de incompreensão de Pedro, Jesus disse: "O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois." Ana deu uma lição de confiança, pois mesmo passando por situações difíceis, ela pôs sua esperança e foi fortalecida pela sua dependência naquele que conhece o presente, o passado e o futuro. Como está escrito em Salmos 84:12, bem-aventurados que em ti põem a sua confiança. Confiar no Senhor é declarar que Ele sabe o melhor para nós e que Ele deseja o que há de melhor para nós. Deus tinha um propósito na vida de Ana. Ele precisava de uma mulher confiante no poder dele, que confiaria ao Senhor a vida de seu filho para fazer a obra do crescimento do reino. O Senhor deu a Ana o privilégio de entregar o filho dela aos cuidados de Deus, pois o Senhor é um Deus que nos surpreende, como está escrito em Salmo 105:1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ana tomou a melhor decisão que uma mulher pode fazer: buscar o Senhor e crer que Ele pode mudar destinos e nos fazer andar por caminhos retos e veredas de justiça.
Ana mostrou que a sua súplica pela maternidade tinha um propósito que envolvia o relacionamento com Deus. Ela foi valente e corajosa em buscar o Senhor para suprir o seu desejo de ser mãe, de um menino que iria ser um homem importante para o povo de Israel. E como as águias que na sua segurança voam sem medo de cair, mas confiantes e fortes seguem em direção ao alvo, certas de que conseguirão chegar ao seu destino, porque Deus dá um instinto aos animais, assim também Ana voou alto em direção à realização do seu sonho materno. Ela entregou nas mãos de Deus toda a sua expectativa e esperou o agir de Deus em sua vida. Pois como está escrito em Isaías, na passagem que está no capítulo 40, versículo 31, mas que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ana lutou pelo seu sonho e entregou a Deus a direção da vida do seu filho. A atitude de Ana, em meio à sua angústia, foi buscar a Deus em oração. E mesmo com amargura de alma, o Senhor foi o refúgio dela. A oração nos leva a um nível de intimidade com o Senhor tão grande que não podemos imaginar. Quando Ana buscou a Deus e fez um voto com ele de entregar Samuel para servir ao templo, ela não tinha noção dos planos de Deus para aquela criança. Mas Deus, que sonda o nosso coração, viu em Ana a submissão e lealdade para com o Senhor. A oração nos faz entregar todos os nossos anseios diante daquele que é onisciente e sabe o que é melhor para cada um de nós. Só através da oração podemos compartilhar com ele todos os nossos segredos mais íntimos da nossa alma. E Ana não fez diferente. Ana perseverou na oração. Ela não desistiu fácil. Um grande exemplo de demonstração de fé no Deus de Israel. Ela persistiu porque sabia que somente Jeová é capaz de nos confortar, nos direcionar, nos guiar por caminhos e veredas que nos levam mais próximos dele. Ana fez um voto e o Senhor honrou e não esqueceu de Ana e concebeu a um filho varão que foi um filho especial e importante para a história de Israel. Samuel, filho de Ana, foi um juiz e um profeta respeitado pelo povo israelita. Um profeta que ungiria reis. Um profeta que ungiu o rei Davi, o homem mais amado da nação. Aquele que agradava o coração de Deus. Foi através de Samuel que o rei Davi foi ungido rei pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A oração transforma vidas e contextos daqueles que o buscam o Senhor em secreto. Jesus falou sobre a importância da oração em nossas vidas. A passagem que está em Mateus 6, de 5 a 7, que diz: E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos, como dos homens. Em verdade vos digo que já recebeu o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus ouviu o clamor de Ana e se compadeceu do sofrimento dela. Recompensou-a com maternidade, mesmo depois de Samuel. Ela foi mãe de outros filhos depois de Samuel. O Senhor viu a maturidade de uma mulher que cumpriria com o seu voto e viu nela a qualidade de uma mulher virtuosa, disposta a honrar o Senhor através da vida de seu filho. Ela poderia desejar um homem detentor de poder financeiro, mas, ao contrário, ela desejou um homem que fosse fiel aos desígnios de Deus para a vida dele. Quando oramos e pedimos a Deus com sinceridade em nosso coração e nos comprometemos a honrá-lo por amor à presença dele, Deus dá sempre o melhor para nós. A palavra que está escrita em Mateus 7, de 7 a 12, solidifica essa verdade no que diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Ana foi abençoada por Deus, o seu coração agradeceu através do seu cântico. E toda essa história que eu escrevi falando sobre Ana é uma grande verdade, que nós podemos
trazer para as nossas vidas, né? Esse compromisso dela com o Senhor, né? Esse elo de fidelidade dela com o Senhor, essa confiança que ela teve com o Senhor, e o Senhor recompensou toda essa confiança de Ana, e foi através da oração que ela pôde fazer o voto dela e ser abençoada pelo Senhor. E eu termino aqui lendo o cântico de Ana, né? O cântico dela, que foi a resposta dela por todas as bênçãos que o Senhor fez na vida dela. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta o Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Ou seja, Deus deu mais 7 filhos a Ana, glória a Deus. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer dar o trono de glória. Porque o Senhor, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o Senhor não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi arrumar a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, irmãos, eu encerro com essa palavra. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada. É uma alegria muito grande ter sido um instrumento do Senhor para falar ao coração dos irmãos. Assim que muito obrigada pela oportunidade.